Como vão todos, estamos aqui mais uma vez no nosso episódio Cláusula Aberta, hoje no terceiro episódio, recebendo nossa grande amiga, uma satisfação imensa estar com ela aqui, doutora Luciana Brasileiro, e nós vamos falar de alimentos, um tema tão importante que às vezes geram tantas dúvidas. Como vai, doutora? Olá, meu amigo Alfredo, eu gostaria de cumprimentar todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver aqui nos acompanhando. Dizer que é uma alegria imensa estar aqui participando desse terceiro episódio, desse podcast que para mim já é um sucesso, chamado Cláusula Aberta, e para falar de um tema que é tão importante, que eu acho que move tanto as pessoas a terem dúvidas, a refletirem sobre. É um tema que a gente vivencia no nosso judiciário, que a gente vivencia na doutrina, que a gente vivencia nos filmes, nas novelas e que termina povoando muito o imaginário das pessoas, né? Com certeza. No nosso dia a dia, a gente tem essa grande dificuldade quando as pessoas nos procuram, que nem sempre trazem todas as informações. Então, às vezes dificulta, por exemplo, um cálculo, dificulta entender o que está acontecendo do outro lado. Uma das partes esconde o seu patrimônio para poder não trazer isso à tona, para não onerar mais os alimentos. Mas na sua prática, o que você tem vivido assim? Olha, Alfredo, eu gosto sempre de dizer que o tema dos alimentos, eu acho que ele é um dos temas centrais das demandas familiares, né? Normalmente, quando não é uma demanda que envolve, infelizmente, uma violência intrafamiliar, ele vai ser a primeira demanda que a gente entra no Poder Judiciário, porque a finalidade dele é assegurar, de alguma maneira, o sustento de pessoas que dependem economicamente de outra. E a ação de alimentos, ela é tão presente no nosso judiciário que ela ocupa nos números do CNJ, nas demandas cíveis, o terceiro lugar de demandas mais presentes no Poder Judiciário. E dentro desse universo de demandas cíveis, apesar de ocupar o terceiro lugar, ela é primeiro lugar nas demandas familiares. E isso, para mim, é uma representação de como as demandas alimentares chegam para a gente no dia a dia, de como as pessoas precisam demandar do judiciário as questões relativas ao sustento e de como a gente precisa falar sobre esse assunto. Por isso que é tão importante esse canal que você abre aqui, que é um canal que traz para as pessoas informação, que é um canal que traz um serviço para a população. Então, preciso aqui começar valorizando a sua iniciativa e dizer que é muito importante que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo, porque é um conteúdo que vai trazer para as pessoas essa instrução do que elas devem fazer quando se veem diante de uma demanda de alimentos. Eu acho que a primeira coisa que eu costumo fazer quando um cliente ou quando uma cliente me procura com uma situação que envolve dependência econômica, é trazer as informações para que essa pessoa possa instruir a documentação, para que essa pessoa entenda como funciona a dinâmica de uma ação de alimentos, para que essa pessoa entenda o que é que vai acontecer no processo judicial ao longo do contexto do processo judicial. E aí a gente vai ter duas situações, né? A gente vai ter a situação de uma demanda consensual, né, em que a gente vai tentar fazer com que as partes cheguem num denominador comum, fazer um cálculo de despesas, fazer um cálculo de receita para poder fazer com que a gente chegue no número da pensão alimentícia, né? E a demanda não consensual, a demanda litigiosa, que é aquela que a gente normalmente não quer fazer, né? Porque a gente sabe que vai trazer para as partes um desgaste muito grande, mas que às vezes é fundamental, é necessária, seja pela via do que a gente chama de oferta de alimentos, né? Ou seja, a parte que lhe procura é a pessoa que vai pagar a pensão alimentícia, entende que precisa pagar essa pensão alimentícia e vai assumir essa responsabilidade e esse ônus, seja pela via do pedido de alimentos, que é quando o cliente que lhe procura é uma pessoa que vai precisar dessa pensão alimentícia e, portanto, a gente vai ter que entrar com a ação demonstrando a necessidade dessa pessoa. Na minha vivência, a gente poderia passar um tempão aqui, a gente poderia ter assim, uns 3 episódios falando de alimentos, mas na minha vivência, eu acho que a maior dificuldade que as pessoas têm também é um pouco assim, esses tabus que existem em relação a alimentos, né? Então, quem é que tem direito a alimentos? Como é que os alimentos estão categorizados na norma, né? Depois que a pessoa faz 18 anos, ela perde o direito de pedir alimentos ou não perde, né? Existe um limite máximo e um limite mínimo de percentual a incidir no salário, na renda daquela pessoa quando ela vai
precisar ou demandar alimentos. Então, existem muito esses tabus. Eu acho que na nossa advocacia, e sei que você compartilha disso comigo, a primeira consulta que a gente tem com o cliente é uma consulta de orientação. Né? Então, a gente vai coletar aquelas informações, a gente vai entender quais são as demandas do cliente. Eu normalmente oriento os meus clientes a preencherem uma tabelinha com as suas principais despesas para a gente identificar e tentar chegar nesse cálculo. Né? É importante a gente entender qual é a receita das pessoas que estão envolvidas naquela relação. Né? Por exemplo, então, se forem alimentos para serem pagos para filhos menores, né? Então, quanto é que os pais ganham para a gente tentar calcular uma regra de proporcionalidade, né, para que esse cliente possa providenciar os documentos hábeis para a gente entrar com a ação. Né? E aí, muitas vezes, o cliente chega lá no escritório já com uma receita muito pronta. Pré-definida. Né? Às vezes diz, a gente tem que pedir o mais para conseguir o menos, ou a gente tem que oferecer o mínimo para conseguir o mínimo possível para tentar chegar num valor. Né? E essas, na verdade, são falácias. Né? E é um hábito, sabe, Alfredo, que eu não gosto de fomentar no escritório. Então, se tem uma coisa que eu prezo muito no escritório com os meus clientes, é dizer que a gente tem que pedir o justo, que a gente tem que oferecer o justo e que a gente precisa documentar isso para poder mostrar. Você falou um ponto importante no início da sua fala, a questão de quando vai ofertar. Sim. Eu ainda sinto uma grande dificuldade, que alguns, vou dizer pai, porque normalmente é o pai que vai para ofertar, mas qualquer um dos genitores que possam vir a ofertar, eles já usam isso como uma espécie de uma artimanha, vamos dizer assim, para tentar já justificar perante o judiciário e ter um alimento provisório definido. Isso. O que leva ao judiciário a ter noção de aquele ali é o valor correto. Eu tenho essa dificuldade. O que passa na cabeça do magistrado, às vezes, de definir, não, aquele é o valor correto, sem ter nenhuma constatação de provas, vamos dizer assim. Sim. E depois que começa a criar o litígio. Que aí vai vir para pedir imposto de renda, enfim, toda a documentação que precisa para provar realmente que aquilo ali é a renda da pessoa. Então, eu encontro essa dificuldade muito quando vai ofertar. Sim. Ou quando já vem o problema, que ele já ofertou. Já ofertou e você vai contestar. E a gente vai contestar. Sim, então, eu acho que é o que teria que a gente trabalhar mais isso aí, a conscientização. Olha, essa sua colocação, ela é muito importante, Alfredo, porque a gente não pode esquecer que o advogado é o primeiro juiz da causa. A gente usa muito essa expressão, né? Quando o cliente chega no nosso escritório, muitas vezes ele chega com uma demanda ou com uma pretensão que não é a mais correta, ou que não é a mais adequada. Ou às vezes ele chega... Muitas vezes o cliente chega no escritório e diz assim, um amigo meu teve uma experiência assim e funcionou, uma pessoa conhecida minha me orientou a fazer dessa forma, mas nós somos responsáveis também, em grande medida, pelo que nós propomos. Né? Então, quando a gente entra com uma ação judicial, que a gente coloca o nome da gente envolvido nessa ação judicial, timbre do nosso escritório, né, defendendo uma determinada demanda, significa dizer que passou pelo nosso escrutínio, né, no nosso crivo, e a gente determinou que aquilo ali era algo razoável. No entanto, é muito importante que as pessoas saibam que essa prática não é uma prática correta, ou seja, para que as pessoas entendam, né? A pessoa que vai pagar a pensão alimentícia, ela tem a possibilidade de se antecipar e entrar com a ação dizendo, olha, eu tenho uma relação de dependência com essa pessoa, a minha renda atualmente é X, a necessidade dessa pessoa é Y e, portanto, eu estou oferecendo uma pensão alimentícia de tal valor. Né? Então, esse é o que a gente chama de oferta de alimentos. Quando essa pessoa faz essa oferta de alimentos, é importante que ela seja também documentada. E tudo para as demandas alimentares é muito calculado, é muito matemático e, ao mesmo tempo, é muito lógico. Porque, veja, quem vai julgar o processo, a parte contrária que vai contestar, o Ministério Público que vai opinar também, paga conta. Paga a conta igual. Sabe quanto custa uma feira? Sabe quanto custa fralda? Sabe quanto custa um leite? Sabe quanto custa uma manutenção de uma casa? O que vai se levar em consideração? Qual é o padrão de vida daquela família? Né? Então, se você tem uma família que é uma família de classe média,
por exemplo, né? Que ambos o casal trabalha, eles têm 2 filhos, eles vivem de num imóvel próprio. Essas crianças estudam numa escola particular. Essa família tem plano de saúde. Essa família tem uma colaboradora doméstica, né? Então, estou falando classe média, né? Tem uma colaboradora doméstica. Ambos trabalham fora de casa. Então, é um trabalho remunerado. Não é difícil a gente calcular qual é a renda dessas pessoas. Se esse casal separa e esse pai ou essa mãe que vai ofertar alimentos, e eu digo pai mesmo, porque a gente sabe que estatisticamente, normalmente, a mulher assume muitas vezes os cuidados com os filhos, na grande maioria das situações, assume o trabalho não remunerado, que é o trabalho do cuidado, na sua grande maioria é quem fica sobrecarregada, e muitas vezes é o homem quem vai pagar essa pensão alimentícia. Partindo deste parâmetro e desta premissa, se esse pai, que normalmente é a parte que ganha mais, porque a nossa sociedade é uma sociedade em que o homem ganha mais do que a mulher, né? Se esse pai entra com uma oferta de alimentos e oferece 10% de um salário mínimo, tem alguma coisa muito errada aí. Como é que essas crianças estudavam numa escola privada, tinham um plano de saúde, têm um padrão de vida? Como é que esse casal tinha um carro ou anda com um carro de aplicativo, vive num imóvel que é um imóvel privado? Como é que a gente vai fazer uma conta que caiba para a vida dessas crianças R$152? Você, nesse caso, está fazendo já o inverso. Estou falando da oferta. Não, mas no caso seria uma contestação, vamos dizer que Sim, ele já ofertou. Ele já ofertou. E não trouxe nada de prova, por exemplo. A pessoa nos procura, né? Isso. E a gente vai, diante disso, traçar, que aí a gente vai ter a realidade desse perfil socioeconômico. Sim. E vai entender o que o outro ofertou. Porque, vamos dizer que a gente esteja tratando da vítima, ou da vítima não, desculpa, do cônjuge do cônjuge que ficou com a família. Que ficou com os filhos. Que assumiu a família. Com os cuidados dos filhos. Então, a priori, o que ele está ofertando vai ser acatado. Para depois ocorrer uma contestação. Ou não. Veja, já existe jurisprudência pacífica, aí vamos para o juridiquês, a gente ama dizer isso, né? Com certeza. Já existe jurisprudência pacífica. Isso dá um poder danado para a gente, né? Quando a gente chega para o cliente e diz, olha, a jurisprudência é pacífica nesse sentido. Já existe jurisprudência pacífica que autoriza que o juiz não se limite ao valor ofertado para fazer a fixação dos alimentos provisórios. Então, se ele percebe, por exemplo, que essa pessoa que está fazendo a oferta é uma pessoa que tem vínculo de emprego, né? Que tem um endereço, né? que mora num bairro conhecido. Né? Vamos tirar, por exemplo, aqui em Recife. Em Recife a gente sabe quais são os bairros que definem uma pessoa que vive numa classe média média, classe média baixa, classe média alta. A gente sabe, né? Se ele identificar que aquela pessoa, por exemplo, não comprovou sua renda, não trouxe um imposto de renda. Há indícios de né? Trouxe os elementos que demonstram uma necessidade, mas de maneira muito superficial. Ele pode, antes de determinar os alimentos, pedir que a parte autora complemente a prova. Traga seu imposto de renda, né? Traga as informações referentes aos seus ganhos. Traga as informações completas referentes às despesas dos seus filhos para você justificar a sua oferta, né? O juiz também pode lançar mão de outras coisas. Sim, ele pode fazer quebra de sigilo bancário, ele pode fazer quebra de sigilo fiscal. A jurisprudência é pacífica. Mas aí também a gente está falando de que nesse meio dura em torno de 2, 3 meses, pelo menos, para chegar numa situação dessa. Sim. E esses 2, 3 meses? A mãe que ficou com a família, no caso, a gente está dizendo mãe e pai, porque é uma coisa mais rotineira em nossa vida, que a gente vê, normalmente é o pai que faz isso. Uhum. Não que ele seja ruim, mas é a forma que ele faz para poder também se proteger. Mas a mãe que fica com a família, 2, 3, 4 meses. Uhum. Essa situação fica um pouco, às vezes fica até complicada para ela manter. Sim. Vai gerar uma inadimplência escolar, um exemplo. Aí a gente precisa entender que esse tempo, muitas vezes, é o tempo em que ela também entrou com a ação de alimentos, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, normalmente, quando a pessoa busca entrar com oferta ou com ação de alimentos, isso é algo muito imediato, não é algo que dá para a gente esperar. Com certeza. Né?
Os alimentos, eles terminam sendo muito urgentes e não é à toa que eles têm, inclusive, um procedimento específico, uma lei específica que prevê um procedimento específico, que é a única hipótese de prisão civil no Brasil, ainda persistente e necessária, na minha opinião, e que o próprio Código de Processo Civil, inclusive, ressalvou, disse, olha, em relação à ação de alimentos, ela vai seguir o rito próprio da sua lei especial. Por quê? Porque o procedimento é muito mais rápido. A ideia é que você entre com a ação, o magistrado, o juízo, já fixe os alimentos provisórios para garantir essa subsistência. Mas se ele perceber que há ali indícios que demonstrem que aquela oferta está aquém das necessidades, ele pode fixar um valor maior. Ele está autorizado a fixar um valor maior e deve fazer isso. Né? Claro que esse primeiro despacho, isso é uma coisa, Alfredo, que eu sempre digo para os meus clientes, quero também saber se você, obviamente, se você faz isso também, eu sempre digo para os meus clientes, o primeiro valor da pensão alimentícia normalmente é um valor mais cauteloso. Né? Então, ele ou ela, né, o magistrado ou a magistrada, está recebendo ali apenas as alegações de uma das partes. Então, ele vai ter uma cautela de não causar um prejuízo, de uma fixação de um valor muito expressivo ou muito inexpressivo. Né? Porque sendo inexpressivo... Isso também. O que eu vejo muito nessa questão desse primeiro é porque ainda tem muita mágoa, às vezes, em relação ao casal. Então, às vezes, há uma batalha que, às vezes, esquece até os próprios filhos. Os filhos ficam de lado e há um embate. E você me disse uma vez que da questão da advocacia não foi colaborativa que você disse. Sim. Mas você tem botado em alguns contratos seus de evitar o litígio. Sim. Eu achei isso bem interessante e vi já outros estados já adotarem até comissões dentro da OAB da advocacia colaborativa. Isto. Então eu acho que também poderia ser uma saída para não judicializar e tentar fazer a pacificação. Nem sempre nós conseguimos, na verdade, né? Claro. Veja, na verdade, assim... Existe um movimento muito importante, né, do que a gente chama de sistema multiportas, o próprio Código de Processo Civil, lá em 2015, quando sofreu a sua reformulação, ele valoriza muito a importância da mediação, do diálogo e do consenso. Existe um movimento que eu tenho muito orgulho de fazer parte, que é um movimento chamado Divórcio com Respeito, um movimento nacional. Eu fui convidada pela minha querida amiga Rose para representar, né, o Nordeste nesse movimento de divórcio com respeito, que é um movimento que faz as pessoas entenderem que o divórcio não precisa ser... O divórcio ou o desfazimento de qualquer relação não precisa ser necessariamente litigioso. Porque a gente, durante muito tempo, entendeu ou foi levado a achar que todo divórcio precisa ser litigioso. O advogado, para mostrar serviço, tem que brigar. Exatamente. Tem que desmistificar isso. Mas pela própria imposição da regra, né? Porque quando a gente debatia separação judicial litigiosa, tinha que haver a prova da culpa do outro pelo fim do relacionamento. Ora, quem é que pode ser condenado pela culpa do fim de um relacionamento? Então, esse movimento Divórcio com Respeito, para mim, é um movimento pedagógico. A ideia é a gente fazer com que a própria advocacia, mas a sociedade como um todo entenda, né, que as pessoas não precisam se expor a um conflito para resolver as suas questões. E a gente sabe que é muito difícil fazer essa separação, porque um casamento, quando finda, né, uma união estável quando finda, seja qual for a relação quando finda, existe realmente entre as partes uma frustração, né? Foi um sonho, mágoas, não deu certo. Muitas vezes culminadas também pelo desrespeito. Às vezes tem traição ou até uma agressão mesmo. Exatamente. Uma violência doméstica. Mas salvo esses casos em que as pessoas realmente se desgastaram e perceberam que não querem mais permanecer nessa relação, uma das coisas que eu tento muito fazer é trabalhar a possibilidade do consenso, né, de uma via dialogada. Então, muitas vezes eu proponho que o colega ou a colega que vai representar a outra parte, por exemplo, firme junto comigo um termo de compromisso, e que a gente vai tentar estabelecer os parâmetros para que isso aconteça de maneira respeitosa e que até lá a gente se compromete a não ingressar com ação litigiosa alguma. Eu acho isso fundamental. Né?
E você sabe, Alfredo, que eu tenho tido bons resultados, porque as pessoas estão percebendo que muitas vezes esse dialogar fora do ambiente do judiciário, e não aqui desvalorizando o judiciário, mas pelo contrário, fazendo com que o judiciário seja fundamental na fiscalização dos direitos de quem interessa e naquelas situações em que realmente as pessoas não conseguem resolver sozinhas. Mas isso às vezes traz um desfecho muito mais positivo do que uma sentença. Né? Porque as partes vão construir a solução. A sentença, na verdade, ela não pacifica. Ela resolve o problema, entre aspas. Mas ela não traz a pacificação. Sim. E às vezes esquece que filhos é para a vida toda. Sim. Então vai ter que haver um convívio. E eu acho que é isso que a gente, enquanto advogado, luta para que esse convívio tente a ser o melhor possível, para não afetar tanto as crianças. Estou falando muito de crianças, que me preocupam muito com as crianças, que eu acho que é a parte mais fraca dessa situação. Que houve, aí vem a alienação parental, enfim... Até a Maria da Penha, a medida protetiva, às vezes está sendo usada de maneira equivocada. Então, eu acho que essa deveria ser a preocupação, mas a gente sabe que pela emoção, eles não conseguem chegar a essa visualização, cabendo a nós, enquanto operador, enquanto advogados, buscar e orientar. Sim. Eu acho que essa seria a melhor solução, na verdade. Pois é, e assim, essa dinâmica, que é uma dinâmica que as partes se comprometem, por exemplo, a mostrar os documentos que têm de maneira respeitosa e de maneira colaborativa, se comprometendo a não usar aqueles documentos numa demanda litigiosa caso não consigam chegar no consenso, termina trazendo e aproximando as partes para a solução. Porque, veja, as partes elas passam a ser peça fundamental na solução, na construção da solução. Então, na medida em que elas são envolvidas, trazendo documentos, trazendo elementos, participando mesmo de mesas de debate, e aí, de novo, há circunstâncias em que isso é inviável. Você não pode colocar, por exemplo, uma mulher vítima de violência doméstica para debater com o seu agressor a solução e a construção de um consenso, né? Porque nessa circunstância ela precisa ser protegida. Mas, se não há esse nível de violência, se não há agressão, se não há uma medida protetiva, se o que as partes não conseguem realmente encontrar a solução entre elas, nós seremos coadjuvantes, né? Mas muito importantes no impulsionamento dessa solução, Alfredo. E no trazer para essas pessoas a compreensão de que, por exemplo, as crianças precisam ser protegidas, elas não precisam estar envolvidas nesse conflito, elas não precisam ser feitas de moeda de troca nessa história, né? Então elas precisam ser preservadas. E aí eu vou entendendo como é que eu consigo fazer isso, assim, por exemplo, eu vou entendendo qual é o principal ponto do conflito. Vamos imaginar, esse casal não consegue chegar num consenso em relação ao valor da pensão alimentícia. Há problema em relação à convivência? Não há. Então vamos aqui por etapas. Vamos construir aqui como essa convivência vai se dar, né? Ainda que a gente não consiga homologar de imediato. Mas, enquanto as negociações estão sendo feitas, as partes se comprometem a respeitar o seguinte regime de convivência. Estipulam um valor. E aquelas pessoas vão fazer isso. Vão cumprir aquele regime de convivência. E elas vão se adaptando a essa nova realidade. Porque, veja, a mudança é para todo mundo, né? É uma família que vai se desfazer, são pessoas que vão deixar de morar numa casa só e vão passar a morar em casas diferentes, vão ter que montar essa estrutura, vão ter que ter uma estrutura própria para receber essas crianças, tem que entender as especificidades de cada uma dessas pessoas, né? E essa nova realidade, às vezes, realmente precisa de tempo, né? Porque é uma construção, como você bem disse aí, é uma casa só, onde os dois trabalhavam e alimentavam essa casa com recursos dos dois. Sim. E, de repente, deixa de ser uma casa e passa a ter duas casas. Sim. E que, às vezes, tem que ter esse equilíbrio para que não fique pesado para nenhum e também o outro não sofra uma falta de assistência, vamos dizer assim. Sim, sim. Então, isso a gente está trabalhando na parte conciliatória ainda. Dentro do judiciário, na parte litigiosa, tem o famoso binômio, que a gente já transformou isso em trinômio, mas que mesmo assim ainda existem várias dificuldades para a gente chegar ao valor. Eu acho que a via extrajudicial, para mim, é a que eu acho perfeita, que a gente consegue realmente existir a pacificação, mas nem sempre a gente consegue isso. Claro. Então, na definição disso, começa a ter várias brigas, começa
para chegar ao valor da pensão, por exemplo. Aí vem a questão também da prisão civil. Sim. Tem aquelas 3 meses que cabe, o outro fica para trás. Que aí vem o reembolso, como a gente falou hoje de um texto que a gente viu de um colega nosso, que fala do reembolso. Então, na sua opinião, como é que você acha que pode ser tratado isso de uma forma a amenizar a situação? Sim. Vamos lá. Quando a demanda realmente não é consensual, não tem jeito, né, por qualquer circunstância, mas principalmente quando a pessoa que vai pagar os alimentos é uma pessoa que não declara sua renda verdadeira, né, diz viver numa realidade totalmente incompatível com a realidade que realmente vive. Nessas circunstâncias, a gente realmente vai precisar judicializar e lançar a mão de instrumentos que são importantes da nossa legislação. Você falou aí de binômio, de trinômio, né? O que é isso? Quando a lei diz qual é o cálculo dos alimentos, para a gente já desmistificar de cara essa questão do percentual mínimo e do percentual máximo. Você sempre vincula o salário mínimo. Exatamente. Quando a lei diz qual é o parâmetro dos alimentos, a que ela está se referindo? Ela diz que os alimentos eles precisam ser compatíveis com capacidade e com necessidade. E tem que ser proporcional. Então, vamos imaginar aqui uma pessoa que seja bilionária, né? Que tenha um filho, tá? Vamos viajar aqui, vamos para bem longe da realidade da maioria dos brasileiros. Que tenha um filho, né? Esses alimentos, eles precisam ser compatíveis com essa realidade de uma pessoa que é bilionária, mas eles também não podem ser tão altos a ponto de fazer com que esse filho passe a ter uma vida... fora da realidade da mãe, por exemplo. Completamente, não diria nem da mãe, Alfredo, mas eu diria assim, completamente fora da realidade do natural. Então, esse filho pode estudar na melhor escola da cidade, pode andar de carro blindado, pode ter segurança, pode viver numa casa que seja extremamente luxuosa, pode ter 2 férias por ano, fazer não sei quantas viagens internacionais, e ainda assim, talvez, né, a capacidade de contribuição desse pai sobre, né? Vamos imaginar a situação contrária, né? O pai que vive Salariado. com um salário mínimo ou abaixo da renda, abaixo da linha da pobreza mesmo. Essa é a realidade do Brasil. A grande maioria da população brasileira vive com menos de um salário mínimo, né? Eu não posso impor uma pensão alimentícia que faça com que essa pessoa não consiga nem comer. Então, esses alimentos, eles precisam alcançar essa balança. E é muito difícil chegar nela. Porque a gente normalmente quebra a cabeça. Porque, às vezes, a gente vai precisar fazer com que essa família se adapte a uma nova realidade. Né? Então, encontrar esse equilíbrio para fazer com que, por exemplo, no caso das crianças, pegando a sua deixa, né, que é um foco importante de proteção para a gente, percam o mínimo possível, é o melhor dos mundos. E o que a gente vai encontrar de dificuldade? A gente vai encontrar de dificuldade, muitas vezes, fazer a prova da capacidade econômica. Né? Se a pessoa que vai pagar a pensão alimentícia é uma pessoa que é concursada, que eu vou lá no portal da transparência, baixo ali o olerite daquela pessoa, junto no processo e peço um percentual, tranquilo. O que eu preciso encontrar nesse percentual? Eu preciso que esse percentual seja compatível com a necessidade de quem vai receber a pensão alimentícia, né? E esse percentual não pode ser tão alto que vá comprometer a manutenção de quem vai pagar. Então, precisa ser algo equilibrado. Nem tão baixo que vá comprometer a sobrevivência de quem vai receber. Mas e se essa pessoa não tem um vínculo? Que é importante. Nem é só um vínculo, mas eu vou deixar você concluir, só para não esquecer. A questão também desse assalariado, que por vezes recebe até menos, como você disse, o salário mínimo, e entra a questão da prisão civil. Certo. Eu acho que às vezes é desproporcional. A gente tem que analisar cada caso. Mas infelizmente a gente sabe que acontece isso. Então, se ele é um autônomo, dar um exemplo aqui, vamos dizer que ele é um funcionário da construção civil. Certo. Um cargo baixo, mas que paga 2, está pagando tudo direitinho, atrasa um, atrasa outro, e de repente para de pagar. Tá. Eu acho desproporcional a questão de botar. Estou dizendo até outro assunto para poder a gente sair emendando, na verdade. E como é que fica a questão também da prisão civil? Pode concluir o outro para... Vamos lá. É muito importante essa sua pergunta. Veja, é outro grande tabu. Se você não pagar a pensão alimentícia, você vai ser preso.
E há correntes importantes doutrinárias que defendem o fim da prisão civil na pensão alimentícia. Eu digo uma coisa, e gosto muito de ressaltar. De fato, eu vou entender que a gente precisa repensar esse sistema. O que a previsão da prisão civil faz hoje no Brasil? Garante o pagamento da pensão. Por quê? Porque, veja só, a pessoa que de alguma maneira começa a se desequilibrar financeiramente, né, ela começa a escolher as contas que ela vai pagar. Né? Então, se ela não paga o aluguel, ela vai ser despejada. Se ela não paga a conta de energia, vai ser cortada. Se ela não paga o plano de saúde, vai ser cortado. Se ela não paga o cartão de crédito, vai ser negativada. Se ela não paga a pensão alimentícia, ela pode ser presa. Então, a pensão alimentícia vai lá para a prioridade. E por que ela tem que ser prioridade? Porque ela representa a manutenção de quem depende, muitas vezes, exclusivamente de quem paga essa pensão. Né? Então, uma criança de 2 anos, como é que ela vai se manter se não for pela via da pensão? Claro que a mãe ou o pai que vai administrar essa pensão também contribui, também tem que contribuir. Mas a gente sabe que essa contribuição não é suficiente. Então, quando eu penso na prisão civil, sabe, Alfredo, eu sempre imagino isso como sendo uma premissa muito importante. Quem é que vai preso no Brasil por inadimplência de pensão alimentícia? Quem não paga a pensão, mesmo podendo pagar. Por quê? O que o procedimento prevê? O que prevê a lei brasileira? A lei brasileira diz assim, se você não pagar a pensão alimentícia, né, dos 3 últimos meses... É um mito também, sabe que mesmo um mês de atraso já pode entrar. Um mês de atraso já pode entrar com execução. Não precisa ser 3 meses que isso... de até 3 meses, são até 3 meses. Se você não paga... Pode cobrar de forma da prisão. Exatamente. Se você não paga, você vai ter 3 dias. Para quê? Dentro desses 3 dias, a pessoa que está devendo pode pagar, pode provar que pagou. Então, olha, tá paga, tá aqui o comprovante. Ou pode justificar o inadimplemento. Então, eu posso chegar e dizer assim, olha, eu não paguei a pensão alimentícia porque eu sou autônoma e eu adoeci. Ou porque eu perdi o emprego, né? Ou porque eu tive uma circunstância que comprometeu totalmente a minha renda. Está aqui a prova disso. Se eu consigo provar que esse inadimplemento foi um inadimplemento justificado, o juiz não vai decretar a prisão civil. Ele afasta a prisão e transforma... Ele afasta a prisão e transforma o procedimento num procedimento de constrição patrimonial. Você concorda também que essas pessoas, a gente está falando ainda de um nível médio para cima. Sim. Essas pessoas, às vezes, não tem nem como contratar o advogado, ele já está devendo pensão. Como é que vai contratar um advogado? Defensoria Pública. Mas nem sempre corre com o tempo correto. Mas veja, a Defensoria Pública tem estrutura para receber essas pessoas. Tem também os núcleos, né, assistenciais das faculdades. O que importa é que essa pessoa busque se justificar. Porque é a segunda hipótese da prisão civil. Isso. Ou essa pessoa não fez a justificativa, né? Ou essa pessoa não justificou corretamente. Então, veja, eu recebo o mandado para pagar, provar que paguei ou justificar o inadimplemento. Aí eu chego e digo assim, não, olha, eu não paguei o último mês da pensão alimentícia porque eu fiquei desempregada há 3 anos atrás. Ora, se você ficou desempregada há 3 anos atrás, por que você não entrou com a revisional de alimentos? Por que você só foi inadimplir agora? Tem algo errado aí. Então, quando eu penso nessa questão da prisão civil, e é importante a gente falar sobre isso vem muito para desmistificar essa ideia de que quem não paga a pensão alimentícia porque não pode pagar vai preso. Não é isso. Né? Quem não paga a pensão alimentícia... E não comprova que não pode. Tendo condições de pagar, aí sim, a prisão vai ser uma medida realmente para fazer com que essa pessoa compreenda a necessidade do pagamento. Porque uma pessoa tem um certo nível, ela, infelizmente, ela não vai querer passar pelos constrangimentos que a pessoa, às vezes, mais humilde tem que passar porque não tem como prover. Até tem a defensoria, tem. Mas ela também já está muito atolada também, né? Tanto o judiciário quanto a defensoria pública estão muito inchadas também. Então essa estrutura, às vezes, não comporta, não sei, enfim. Sim, mas atende. A defensoria atende. E atende de forma muito eficaz.
Digo isso assim com muita tranquilidade. Por exemplo, aqui estamos em Recife, né? As varas de família, elas têm defensores públicos. É importante levar isso porque as pessoas que realmente não têm. As pessoas precisam saber disso, né? Elas podem recorrer e elas devem recorrer à Defensoria Pública. O que elas não podem é ficar na inércia. Porque se ficar na inércia, realmente a prisão vai vir. Né? Em algum momento essa prisão chegará. No entanto, quando essa pessoa tem condições, tem recursos e apresenta ali uma justificativa, diz, não, eu não paguei a pensão esse mês porque... ao invés de pagar a pensão esse mês, eu resolvi dar um videogame videogame, eu estou usando uma expressão assim bem, né? Mas um videogame, para não... entregando a idade, mas para a gente não fazer propaganda de nenhuma marca, né? Então, porque eu dei um eletrônico, porque eu resolvi converter a pensão alimentícia numa viagem. Pensão alimentícia não se compensa. Não se compensa. Tá? Então, se você deve R$1.000 por mês, você não pode pegar esses R$1.000, comprar um brinquedo de R$1.000 e entregar à criança e achar que você está isento de pagar a pensão alimentícia. Se você quiser dar um brinquedo de R$1.000 por mês, você vai ter que depositar os R$1.000 da pensão e comprar o brinquedo de R$1.000. A sua liberdade de estar dando alguma coisa. Exatamente. Mas aí entra aquela outra dúvida também da questão do in natura, do que às vezes tem uma confusão gigante quando você bota, por exemplo, você tira a moradia, por exemplo, da parte de cima, vamos dizer assim, e bota no outro tipo de pensão. Tá. Que agora me fugiu o nome. É o in natura e tem... Em pecúnia. Em pecúnia. Em dinheiro. Porque aí você tira, mas tudo é prioridade. Escola, saúde. Sim. Então, porque às vezes ele separa, o próprio código faz essa separação. Sim. Tá, vamos lá. Não estou dizendo que rendia vários episódios? Que bom, né? Esse assunto é muito bom para a gente conversar e é muito importante, porque é uma instrução para as pessoas. Né? Esclarece essa pergunta é muito importante, porque, na verdade, quando a gente fala de pensão alimentícia, né, as pessoas acham que, às vezes, ela só pode ser representada por um valor. Por um percentual de salário, por um número X de salários mínimos, por um percentual do salário mínimo, né? Mas a pensão ela tem duas modalidades. Se a gente for assim, para a letra da lei, o que a lei diz em relação às modalidades de pagamento da pensão alimentícia? Ela diz que o ideal é que os alimentos sejam pagos mesmo em dinheiro, né? Então, sejam representados por um valor financeiro que vai ser depositado na conta de quem vai receber ou administrar aquela pensão. E que, na hipótese daquela pessoa não poder pagar um valor, que isso seja feito in natura. Então, essa pessoa oferecer um apartamento para a pessoa morar, que vai receber a pensão alimentícia, custear um colégio, né, arcar com uma feira mensal. Né? Então, a gente teria ali uma diferença. A regra geral seria em dinheiro e a regra de exceção seria a hipótese da pessoa não poder pagar um valor mensal. No entanto, diz... Não, eu acredito que a outra hipótese, a segunda hipótese seria mais... Para a gente é mais tranquila. Quando você paga a escola, sim, paga o plano de saúde. Porque existe um boleto, não tem que não pagou. Exatamente. E o financeiro, às vezes, é desviado ou gasta, porque tem outros problemas dentro de casa. Sim. Aí gera um dever de prestação de conta. Sim. Para com o outro que paga, o alimentando. O alimentando, isso. Alimentante. Então ele gera um dever, se ele quiser, de cobrar a prestação de conta. Eu acho que seria muito mais fácil pagar ou um colégio, ou plano de saúde, um esporte, o inglês, enfim. Me permita discordar de você. Claro, para discutir Me permita discordar de você. Veja só. Eu concordo com você que aquelas despesas que a gente consegue pagar o boleto, eu não vejo nenhum problema em a gente estabelecer os alimentos dessa maneira, dessa forma. No entanto, a pessoa que vai administrar essa pensão, e a gente sabe bem quem é, normalmente é a mãe, ela precisa ter uma mobilidade financeira, né? Ela precisa ter um dinheiro para pagar uma taxa extra, para que essa criança participe da comunidade em que vive, então, para comprar um presentinho de aniversário, para comprar um vestuário, para fazer a feira da casa onde ela mora. Né? Eu já vi brigas acontecerem em processos porque se definiu que a feira seria dada in natura. Né? Então, quem passa a definir o que as pessoas que moram na casa vai comer
é quem vai comprar aquela feira. E eu não acho que esse seja o melhor caminho. Mas a gente evoluiu nesse aspecto, Alfredo. Podia ser um misto. Era isso que eu ia dizer, né? Então a obrigação ela se torna híbrida. Por quê? Por que a gente evoluiu? Porque, por exemplo, a partir do momento em que o Código Civil definiu que a guarda prioritária dos filhos é compartilhada, né, ele abriu margem, abriu espaço para essa possibilidade das pessoas dividirem também obrigações. Então, aquelas obrigações que estão representadas por boletos podem ser compartilhadas. O homem ganha mais do que a mulher, uma hipótese, né? Então ele paga ali o boleto do colégio, ela paga o boleto do plano de saúde ou da atividade esportiva, e a gente vai encontrando esses caminhos, sem descuidar, no entanto, de uma contribuição financeira em algumas circunstâncias, porque vai ser importante para equalizar esse padrão de vida. Porque a gente sabe que às vezes tem um professor particular, exatamente, tem uma situação que foge ao dia a dia normal do boleto. E até para possibilitar também que essa pessoa possa gerir a casa, né? Imagine aquela situação, por exemplo, em que essa mulher tem uma renda mínima ou não tem renda nenhuma, né? Ela não vai poder proporcionar para os filhos, num final de semana, levá-los no cinema, fazer uma viagem, lazer, né? Ter um lazer, comprar uma roupa. É muito violento simbolicamente fazer com que ela não possa oferecer absolutamente nada para os filhos, enquanto que o pai pode oferecer absolutamente tudo para os filhos. E aí, de novo, gente, a gente está aqui partindo de um recorte cultural e de um recorte social. O pai, normalmente, é que faz a prova. Essa é a rotina, esse é o comum, isso é o que acontece com frequência. Se essa pessoa que paga a pensão alimentícia, ainda por cima, é uma pessoa que esconde a sua renda, né, faz questão de não dizer qual é a sua verdadeira realidade, é importante que no processo, né, a gente que advoga peça meios de prova para demonstrar que essa pessoa vive uma riqueza aparente, que a gente chama de teoria da riqueza aparente. Através das redes sociais. Que tá através de redes sociais, de uma quebra de sigilo bancário e fiscal, né, de expedição de ofício para as administradoras de cartão de crédito para que tragam o padrão de compra dessa pessoa, né, de expedição de ofício para essas empresas de aplicativos que fazem entrega de comida, que fazem os deslocamentos, né, para que a gente possa definir esse padrão de consumo dessa pessoa e, a partir daí, a gente consiga definir qual é o valor que vai ser pago de pensão alimentícia. Agora, outro tema também que eu gosto que você faz, você domina muito, enfim, e eu acho que o público tem que entender isso também, quando a gente fala da pensão avoenga. Certo. Se seria uma obrigação, a gente conhece bem, mas é na ausência, na ausência, eu digo, financeira, não na ausência física. Tá. Mas na ausência também física, caberia ajuizar? Tá. O que é que Olha você vê só. isso? Os alimentos avoengos, esse nome é estranho, né? Alimentos avoengos. Os alimentos avoengos são aqueles que são pagos pelos avós ou pelos ascendentes, né? Eles têm um caráter, eles têm uma natureza que nós chamamos de subsidiária e complementar. Quando é que os avós são chamados para participar da pensão alimentícia? Para pagar a pensão alimentícia. Eles sempre serão chamados depois que se prova que os pais não têm condições de pagar, né? E essa incapacidade de contribuição pode ser uma incapacidade parcial, temporária ou absoluta, temporária ou permanente. Então, para a gente incluir os avós nesse processo, né, e estabelecer para eles a obrigação do pagamento da pensão alimentícia, tem que se esgotar a prova em relação aos pais. Então, os pais precisam ser demandados, né? E em havendo a prova de que eles não têm realmente essa capacidade de contribuição, seja por qual circunstância for, chamam-se os avós. E nesse caso a regra é muito clara, né? Os avós que vão compor a lide são todos os ascendentes da próxima linha. Então, numa família biparental, os 4. Numa família multiparental, todos os avós que estejam... Vamos voltar para o pai e mãe, que é para deixar uma coisa mais clara. Ou para o companheiro também, mas enfim. Por que o peso só para os avós paternos, o exemplo que a gente está citando aqui, e não a divisão temporária
a gente falou pelos 4, não foi como você, a questão de ter os afetivos, um exemplo. Certo. Porque só uma família tradicional, vamos dizer assim, para deixar claro. Uma família biparental, né? Para quem então, tá pai, ouvindo. pai, mãe, ou pai, mãe. Só pesar, por caso, vamos dizer que o pai dê a pensão, só pesar para os pais dos pais. Mas não pesa só para eles, tá? A lei é muito clara nesse sentido. Quando a gente vai incluir os avós no que a gente chama de polo passivo da demanda, ou seja, eles vão passar a ser processados para pagar a pensão alimentícia, o código diz de maneira muito clara: subiu a linha de ascendentes, vão ser chamados todos aqueles que estejam presentes nessa linha. Então, são avós maternos e paternos. Os 4 serão chamados para compor a lide. Como é que eles vão pagar esses alimentos? De maneira proporcional aos ganhos de cada um. Então, se são 4 e os 4 têm a mesma renda, vai dividir por 4. Se são 4 e os 4 têm renda completamente diferente, quem ganha mais vai pagar mais e quem ganha menos vai pagar menos. E eu quero assim, que as pessoas entendam que às vezes a gente está fazendo perguntas aqui para deixar o assunto esgotar, é quase que impossível, que, como a amiga disse, que teria papo aqui para a gente passar 3 dias, mas a gente precisa deixar alguns pontos claros para que vocês possam entender e até questionar depois, para a gente, em segundo momento, fazer uma outra explanação e explicar. Outro problema polêmico de caminhar para o final é o cônjuge. A gente sabe que vai ter uma reforma no Código Civil que está sendo... Mas eu acho que é mais na área de sucessões. Na área de sucessões, é. Mas o cônjuge, vamos dizer, se está como a gente está citando aqui, a família pai e mãe, a mãe que trabalha. Certo. Eu acho, minha visão como advogado, que eu acho que tem que ser dado um tempo para ela tentar, ou quando não está inserida no mercado de trabalho, porque está cuidando da família em casa, dá um tempo para ela se preparar e se reintegrar ao mercado de trabalho, e aí sim discutir para poder acabar a pensão. Mas a gente vê, eu pessoalmente já vi, pessoas que têm capacidade laborativa, que estão com condições de passou mais de 2 anos já recebendo pensão, e mesmo assim briga para... Tá. Boa pergunta, excelente pergunta. Veja, a gente hoje, dentro da perspectiva de um país redemocratizado, né, a gente vive num cenário em que homens e mulheres têm iguais obrigações e direitos na nossa sociedade. E dentro do contexto familiar, que é a nossa sociedade micro, né, vamos chamar assim, é a base da sociedade, como a própria Constituição diz, a família é a base da sociedade, a gente sabe que existe ainda, infelizmente, uma divisão de papéis. E essa divisão de papéis termina sobrecarregando muito a mulher. Por quê? Porque a mulher foi inserida no mercado de trabalho, ela tem renda, ela participa ativamente do ponto de vista financeiro na despesa familiar, mas é ela quem assume o trabalho doméstico. Na grande maioria das situações, estatisticamente falando. E não fora as vezes que ela abre a opção de trabalhar para poder ficar em casa cuidando da família. E aí, esse é um ponto importante. Ela deixa de trabalhar formalmente, ela deixa de trabalhar de maneira remunerada para trabalhar de forma não remunerada. Isso é o que a gente chama de capital invisível. Né? Eu acho que é um grande problema, poucas pessoas sabem disso. E é super importante a sua pergunta, Alfredo, porque a gente tem hoje um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, instituído pelo CNJ, que diz que os magistrados, quando eles forem julgar um processo em qualquer área, inclusive na área de família, precisam observar essa perspectiva de gênero. Então, em relação aos alimentos, o que é que precisa ser observado? Precisa ser observado. Essa mulher trabalha. Qual é a renda dela? É compatível com a do homem? É compatível com a do homem. Estamos em situação de igualdade. Perfeito. Essa mulher trabalha aonde? Em casa. Ela tem remuneração? Não tem remuneração. Qual é o regime de bens do casamento? Separação total. O homem tem patrimônio? Tem. Ela tem patrimônio? Não. Aí seria até injusto. Ela foi retirada do mercado de trabalho. Ela não conseguiu construir patrimônio e ela vai sair de uma relação sem nada, completamente esvaziada patrimonialmente, né? Independente economicamente. Sem a perspectiva de entrar imediato no mercado de trabalho. Exatamente, porque esse é um outro problema, é uma realidade que a gente vê todos os dias. O casal separou, parece que a mulher virou uma pessoa ultraprodutiva que tem um super currículo que vai conseguir se inserir no mercado de trabalho imediatamente. Não é esta a realidade do mercado.
não é esta. A mulher tem mais dificuldade de se inserir, a mulher que assume a atividade doméstica e a mulher é mais mal remunerada do que o homem. E aí acumula. E acumula. Então, assim, digamos assim, a gente tem uma realidade hoje, que é uma realidade em que convencionou-se que os alimentos, nessas circunstâncias, entre ex-cônjuges e ex-companheiros, deverão ser, via de regra, transitórios. O que é que isso significa? Eles têm data para começar e data para terminar. Então, fixa-se um valor para que essa pessoa tenha condições de se inserir no mercado de trabalho. Vamos usar outra nomenclatura, alimentos compensatórios. O que é que são os alimentos compensatórios? Ou indenização compensatória, porque há quem diga que não tem natureza alimentícia e tal. É um valor que é pago para que a pessoa tenha a condição de se manter minimamente naquele padrão de vida por um determinado período de tempo e crie condições para essa pessoa sobreviver através do seu próprio trabalho. Nós sabemos que vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Dependendo da idade e tudo. Vai ter dificuldade. E aí, o que vai acontecer? O que vai ter que se medir aí? Vai ter que se medir. Essa pessoa tem qualificação profissional? Já ocupou o mercado de trabalho em algum momento? É uma pessoa saudável? É uma pessoa considerada jovem para o mercado de trabalho ou não? Porque, olha, se essa pessoa é uma pessoa que não tem qualificação profissional, né? Então nunca ocupou um cargo no mercado de trabalho, passou a vida inteira dedicada à família, nesse trabalho cujo capital é totalmente invisível, ninguém vê, ninguém mensura, né? nem o INSS, nem mensura, nem a Previdência, ninguém mensura, nem a Previdência, porque essa pessoa não vai receber uma aposentadoria pelo trabalho, a não ser que ela recolha como autônoma, mas caso contrário, ela não vai receber uma aposentadoria pelo trabalho prestado em casa. Finalmente, as pessoas estão começando a perceber a dinâmica desse trabalho e a importância de valorizar esse trabalho. E a própria mulher, eu acredito, que tem que se valorizar mais também. Precisa compreender o valor desse trabalho. Porque às vezes se sujeita, não, são meus filhos, eu tenho obrigação, e não consegue, fica um peso. Isso é fruto de uma sociedade muito machista ainda, né? E que impõe às mulheres essa condição. Muitas delas estão, muitas vezes, em situação de vulnerabilidade econômica, social, psicológica. Então, esse tema, Alfredo, ele é muito importante, porque assim, quando a gente pensa nessa ideia da transitoriedade dos alimentos, e eu acho isso muito válido, porque isso é uma maneira de se reconhecer que a mulher realmente vai ter condições de se inserir em algum momento no mercado de trabalho, a gente também precisa dimensionar se ela efetivamente vai ter condições. Então, imagine uma mulher que tem uma determinada idade, que nunca ocupou um cargo, que nunca teve uma remuneração. Olha, meu amigo, eu vou lhe dizer, eu já atendi mulheres que não tinham CPF, que não tinham uma conta bancária. E como você disse, que o INSS não reconhece, ou mesmo que recolha como autônoma, ela não vai conseguir manter um padrão, ou mesmo que mantenha um padrão, porque ela vai sustentar os filhos. Às vezes o filho fica maior, não trabalha ainda, porque está estudando também, que a gente vai falar disso também, para encaminhar para o final. Então fica muito pesado para ela. Isso. E o pai às vezes se vale, como eu disse, reforço novamente. A gente está falando pai e mãe para ficar muito claro para quem está nos assistindo, tá certo? Então ele se vale dessa questão. Sim. Então ela mesmo que ela retorne, será que aquilo que ela vai ganhar vai suprir? Pois é. É muito importante a gente ter essa compreensão. Porque, olha, imagina se você atende no seu escritório um homem que chega lá e diz, olha, eu fui casado por 50 anos, a minha companheira, a minha esposa, passou a vida inteira cuidando da casa, né, mas nós estamos nos separando, né, somos septuagenários, ambos somos septuagenários, e a partir de agora ela precisa trabalhar. Né? Porque agora o casamento acabou. Vou dizer mais. Foi ela que escolheu se separar e ela agora tem que arcar com as consequências da escolha dela. É a mágoa. Né? Então, meus filhos já são maiores, trabalham, né? A divisão do patrimônio é X. Aí vamos lá. Se tem patrimônio a partilhar, a existência de patrimônio pode suprir a necessidade de uma pensão alimentícia, tá? Então, é um patrimônio que gera renda, é um patrimônio que gera aluguel, é um patrimônio que pode ser vendido, esse valor pode ser investido e gerar uma renda por via de consequência?
Ok. Não, não é. O patrimônio a partilhar é o apartamento em que a família mora. Esse homem vive de quê? Né? Ah, ele é empresário, ou ele é aposentado, tem uma aposentadoria X. E ela vive de quê? Ela não tem renda. A gente vai ter que falar sobre alimentos. Esses alimentos precisarão ser definidos em favor dessa mulher. Inclusive os filhos maiores, dependendo da situação. Tem esse tabu que na nossa época, agora eu vou entregar a minha idade, era 21 anos. Então, chegava aos 21 anos, acabava a pensão. Sim. Aí quem fazia curso universitário, eu acho que chegaram até 24, se não me falha a memória, e acabava ali. Mas a gente sabe que o curso universitário hoje não acaba com 24 Sim. mais. É muito, muito complexo. E o código diminuiu isso, na verdade. Partiu para 18. Uhum. Eu não sei se isso foi bom, mas com 18 aos 24 daria, mas a gente sabe que isso não existe também. E as faculdades hoje públicas estão inchadas, o vestibular, que na época da gente era vestibular, hoje é Enem, a gente está entregando a idade mesmo. Mas é diferente. E as escolas, as faculdades particulares têm um valor astronômico. Sim, sim, sim. Na verdade, assim, até para a gente dar esse fechamento, os alimentos, vou usar outra expressão jurídica, os alimentos não transitam em julgado. O que é que isso significa? Eles podem ser modificados a qualquer tempo. Para menos, para mais ou para exonerar. Então, são essas três hipóteses. Para menos, a pessoa que recebe a pensão alimentícia teve uma redução da sua necessidade. Né? Ou a pessoa que paga a pensão alimentícia teve uma redução na sua capacidade. Perdeu uma comissão, perdeu um emprego, mas não perdeu a capacidade de manutenção. Né? Teve um processo de adoecimento, perdeu a capacidade laborativa. Né? A pessoa que recebe a pensão alimentícia é um jovem, mas ingressou numa universidade pública e a escola que estudava era uma escola que tinha uma mensalidade caríssima, então teve essa redução ali da sua necessidade. A gente pode reduzir a pensão alimentícia por meio de uma revisional. Aumentou a necessidade, né? Então, a gente tinha uma pensão alimentícia fixada para um bebezinho. Esse bebezinho agora entrou na escola, então vai ter despesas de uma vida escolar. Foi diagnosticado com uma neuroatipicidade, vai precisar de tratamentos, uma série de tratamentos. Vai ter que majorar essa pensão alimentícia, vai ter que aumentar a pensão alimentícia. A pessoa que paga os alimentos prosperou muito na vida, ganhou na Mega Sena. Montou um negócio e esse negócio deu muito certo. Né? Foi promovido, passou num concurso público e esse concurso triplicou a renda dessa pessoa. Esses alimentos podem ser aumentados. Acabou a necessidade ou acabou a capacidade. Aí sim a gente vai falar em exoneração de alimentos, tá? Quando é que vai se exonerar? A gente vai exonerar quando a pessoa que paga os alimentos perde por completo sua capacidade de pagar, a pessoa que recebe os alimentos perde por completo a necessidade de receber, né? Ou quando há a formação de uma nova entidade familiar, ou seja, aquela pessoa que recebe a pensão alimentícia casou, passou a viver em união estável, o código fala até em concubinato, mas há ali uma confusão conceitual em relação a isso, isso aí a gente deixa para um outro podcast, para um outro episódio, né? Mas essa pessoa que passa a viver nesse novo contexto, há uma presunção de que passa a depender daquela pessoa com quem ela passou a viver nessa nova realidade. Né? E a lei fala também na maioridade civil, então atingiu a maioridade civil, deixa de se pagar os alimentos. Mas olha, a própria jurisprudência já convencionou, né, de que a maioridade civil, que hoje no Brasil é de 18 anos, não é suficiente para a exoneração dos alimentos. Então, os alimentos eles não serão exonerados única e exclusivamente sob o pretexto de que o jovem atingiu a maioridade. Atrás, era assim, chega lá, atingiu a maioridade, juntava lá a certidão de nascimento, acabou. E às vezes eu ouvi. Isso, exatamente. Eu não sabia, às vezes, se tinha algum problema de saúde, se tinha um... Exato. É isso. Isso aconteceu comigo. Então, isso precisa vir acompanhado, né? Atingiu a maioridade civil e também a sua independência econômica. Está justificada a exoneração. Lembrando, pessoal, que quando atinge a maioridade, quem vai fazer isso é o próprio filho. Isso. Que vai entrar contra o pai ou contra a mãe. Isso. Enquanto ele ainda é incapaz, a gente fala assim, tanto por questão de saúde ou por questão da idade, quem representa é a mãe. Isso. É isso. Algum outro para você fechar, finalizar com chave de ouro?
para a gente fechar com chave de ouro, a gente esqueceu de falar de um tema super importante, que são os alimentos gravídicos. Sim, é para ter começado por ele, na verdade. Vai deixar eu falar no final, né? Hoje a gente tem no Brasil uma legislação que prevê, né, que a mulher grávida pode pedir alimentos, né, ao pretenso pai, aquela pessoa em que ela identifique que há indícios da paternidade, né, para que ele contribua. E eu acho que esse é um avanço super importante, porque ele traz um debate de gênero. Né? A gente está acostumado a ver uma realidade em que muitas vezes a mulher engravida, seja de uma relação que você não tem como provar a paternidade, porque não vai haver a presunção dessa paternidade, de um namoro, né, de um ficante, do contatinho, como a juventude chama agora, seja, às vezes, até de um relacionamento mais sólido, mas que essa mulher é abandonada pelo seu companheiro, pelo seu parceiro afetivo. E no Brasil, a gente tem uma legislação, que é chamada a Lei dos Alimentos Gravídicos, que garante a essa mulher ter essa assistência, porque nesse período é o período em que muitas vezes a mulher se ausenta do trabalho. Com frequência. Né? Tem o seu trabalho ou a sua capacidade laborativa de alguma maneira diminuída, né? Às vezes, consequência de coisas. Às vezes por uma circunstância da própria gestação, uma gestação de risco, né? E também porque é um período em que há um número de despesas e de responsabilidades que cresce, com o enxoval, com os cuidados com essa própria gestação. Então, eu acho importante a gente deixar esse recado final e dizer às pessoas que é super importante se informar. É super importante buscar um profissional que seja ético, né? que lide com essas demandas de maneira ética, de maneira cuidadosa, de maneira humana. Seja seguro com esse profissional. Para que a gente possa encontrar as melhores soluções para as pessoas e para as famílias. Então, eu aqui só tenho a agradecer a todos vocês que nos ouviram, essa amiga querida que eu tenho aqui. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve. Obrigada, gente. Um beijo para vocês e até a próxima.